Se nós pensarmos, né, que a demanda por mais alimento, vamos pegar só a China. Não precisa mais nada, né? Aí se a gente for para a Índia também, aí já vai complicando mais ainda, enfim. É uma pressão que temos que ser sinceros, não há capacidade de suporte para fazermos isso. E vamos ter que ter um quanto de alimentos que a gente vai poder produzir para saciar a fome do planeta. E apostar que isso, né, nos leve a uma produção que seja por aquilo que eu falei, né, que é aumento da produção por ganho de produtividade. E não pela forma extensiva como acontece em algumas regiões no Brasil. Aqui, a gente já tem uma agricultura altamente tecnificada, em outras regiões. Mas na Amazônia, no Cerrado e no Nordeste ainda são processos extensivos. Nós temos um espaço enorme para crescer a nossa agricultura. Só na Amazônia nós temos 165 mil quilômetros quadrados de área abandonada ou semi-abandonada. Imagina o que é aumentar essa produção, em termos da produção de carne. Acho que a gente está produzindo o quê? É uma cabeça de boi por 2... Um é por hectare. Isso é muito pouca coisa, pode ser muito mais. Então, a gente pode suprir até certo ponto, mas não vamos também, como eu disse, sacrificar o lucro, os recursos de milhares de anos e os serviços ambientais que ajudam a equilibrar o planeta. Nós vamos ter que... É uma engenharia que está sendo pensada e uma resposta que precisa ser dada por essa demanda de alimentos, não só por nós, mas no mundo inteiro. Como é que a gente faz, inclusive, para ter protocolos de pesquisa e de trocas, enfim, com países como no caso da África? Eu discordo da visão, aprendi muito isso com Zélie da Veiga, né, de transferência de tecnologia. Os chineses não reivindicam transferência de tecnologia para os americanos, eles fazem protocolo de cooperação científica. Ou seja, eles estão produzindo conhecimento e se apropriando desse conhecimento ali de igual para igual. Eles são potências, como é que um vai ficar dependendo da transferência da tecnologia do outro? Por que a gente tem que ficar reivindicando, não é, transferência de tecnologia? Nós temos que também buscar esse caminho. E temos que nos dispor, não é, aqui países, como no caso da África, instituições como a Embrapa, possam ajudar, que adaptado à realidade econômica, social, cultural, climática, enfim, daqueles países, daquelas regiões, né, a produzirem. Eu, quando estava no Ministério, a gente fazia um seminário para tentar disseminar, fizemos mais de um seminário com a UNB, né, por causa da questão do suprimento de amido, enfim, utilizando a mandioca, com 40 países. Porque é perfeitamente adaptável como aumentar a produção para esses países. E não o Brasil exportar ou qualquer coisa. Não, vai lá e ajuda que ali naquela realidade se produza o alimento. Não é? A energia, os biocombustíveis, nada disso tem como ser suprido. É um pequeno quanto. Né? Eu concordo com você, é uma pressão. E quanto mais a humanidade for melhorando a qualidade de vida, mais vai demandar por alimentos. E é uma resposta que a ciência e a tradição vai ter que nos dar. Em relação à pergunta que foi feita pelo Ciro, né? Essa é difícil. Tinha tudo para dar errado, por que deu certo? Eu acho, Ciro, que é o seguinte: se a gente partir do princípio de que poderia dar tudo errado, talvez não seja bem o caso. E se a gente partir do princípio de que deu tudo certo, também não é bem o caso. Correto? O bom é que no balanço e no manejo dessas duas coisas, nós estamos aqui íntegros e inteiros. E parcialmente felizes. E eu parcialmente feliz. Não totalmente feliz, senão eu estaria no céu, né? Mas eu compreendo o que você pergunta, né? E aí é muito difícil essa resposta. Porque se existe uma coisa única
é o ser humano. Não tem como medir por que a Marina é assim e o fulano é assado. Porque a forma como a Marina viveu na sua infância, na sua adolescência, os problemas que ela viveu, por mais que possam ser os mesmos problemas de uma outra jovem, de uma outra adolescente, será sentido, percebido e significado de uma maneira completamente diferente. E se nós não sabemos, não conhecemos, qualquer coisa que a gente compare, é forte o que eu vou dizer, mas é puramente preconceito. Porque eu não tenho como generalizar. O que é o preconceito? É o conceito daquilo que eu não conheço. Eu não conheço como foi que essa pessoa enfrentou perder a mãe aos 14 anos, como eu perdi. Mas eu enfrentei de um jeito que só eu poderia enfrentar desse jeito. Não é? Então, se eu for comparar isso, eu estou partindo de um preconceito, que é o meu conceito, mas que não se aplica a essa pessoa. Isso não tem como ser generalizado. Algumas coisas podem nos ajudar. Uma criança bem estimulada é algo que já é um bom caminho. E nesse particular, não é algo sobre-humano, é uma pessoa especial, com QI, não sei das quantas, e não. Né? Quem estimulou essa criança? Uma senhora analfabeta, veio lá do Ceará, muito inteligente, chamada Júlia Augustina da Silva, que fez 12 bonecas de pano para mim, me ensinava a fazer a roupa das bonecas. Eu lembro o nome de cada boneca: a Estefânia, o Catifum, o Jacinto, o Engugel. O Engugel era um boneco todo torto, olha o nome do boneco. Feito de madeira. Me ajudou. Meu tio xamã, que era mateiro, um cientista da floresta, sabia tudo de floresta. E olha, não entra na floresta, se for uma floresta respeitável, sem um mateiro. Você pode estar com GPS, todas aquelas coisas, se prepara. Se prepara. Se não tiver um mateiro, tome cuidado. Ele era um excelente mateiro. Fui uma criança bem estimulada. Se a criança é bem estimulada, não é? Na idade correta, isso ajuda. Não teve o conhecimento formal, a educação, a escola, mas eu estava ali com um monte de velhinho. Eu era uma criança que morava com a minha avó, por opção. Aos 5 anos eu resolvi morar com a minha avó. Mas era uma casa cheia de velhinhos. A minha avó, a minha tia solteirona, esse meu tio xamã solteirona, o meu vô Terto, que era viúvo, irmão, casado com a irmã da minha avó, e o vovô Manel, que era um velhinho que trabalhou com meu pai. Quando ficou velhinho, não aguentou trabalhar, foi para essa casinha lá. E olha, se existe uma criança que ouviu histórias, tudo que é história. E a minha avó, ela tinha uma inteligência fora do comum. Ela ouvia um livro, meu pai lendo literatura de cordel, 2, 3 vezes para ela. Cancão de Fogo, Zé Grilo, Marina e Alonso, e tanta coisa que ela trazia lá do Nordeste. 2, 3 vezes. Ela decorava o cordel inteiro. E era uma artista. Ela gostava de música de viola. Então ela cantava para mim, literalmente, como os cantadores de viola cantavam. Né? E se brincasse, ela ainda fazia a viola inventado na boca. Então, isso ajuda. Uma criança que fica jogada lá no canto, sem estímulo, sem carinho, sem afeto, é muito difícil, é muito mais difícil. Não é? Às vezes as pessoas dizem, mas por que você, o Plínio dizia, você é poliana, né? Com tanta gente amorosa, com tanta gente bonita, mesmo as tragédias têm outro significado, outra significação. Eu me compreendei nisso porque isso não é fácil. Porque a gente não pode criar seres humanos mitificados. Isso também não é bom. Porque gera um processo de inibição nas pessoas. Ele é assim porque é especial. Então eu fico aqui embaixo mesmo porque eu não sou especial, eu nasci assim. Não. A gente aprende. A gente aprende a aprender. E é bom quando a gente tem essas estruturas prévias positivas, como dizia o Piaget.